Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Inter também 1, que acaba de acontecer na Arena. 45 mil gremistas e alguns quebrados foram lá assistir um jogo em que o Inter foi melhor. Não é melhor, o Inter foi muito melhor do que o Grêmio. E a verdade é que eu já tenho que começar esse vídeo dizendo que o Grêmio tem que agradecer. Esse empate caiu do céu. Se fosse boxe, eu sei que não existe, mas se fosse, o Inter teria ganhado por pontos extra. Era para ser uma vitória colorada. Se o Wesley e o Borré acertam aqueles gols, parceiro, olha, nós estaremos aqui fazendo crise no Grêmio essa hora. Se o Grando não tivesse feito defesas maravilhosas, bom, a gente estaria fazendo crise nesta hora. O Inter jogou mais no Clássico Grenal. E eu sei que cada um vai começar a se desculpar, dizendo não existe o no futebol. Mas é um jogo e ele precisa ser avaliado. Se fosse só comentar o resultado, olha, é empate, eu teria 30 segundos aqui. Empate 1-1, o primeiro gol do Grêmio do Bright White de pênalti, o segundo num escanteio que o Alan Patrick cobrou, o Fernando meteu a cabeça, o Cristaldo não marcou, e aí acabou o jogo, empate 1-1, vamos para casa. Mas é óbvio, isso é futebol e a gente precisa evoluir. Porque o Grêmio teve, inclusive, problema gravíssimo e uma decepção nessa noite que eu preciso te contar. Gente, a primeira questão é que o Grêmio teve um problema gravíssimo de não passar a bola pelo meio campo. Eu sei, a gente vai ter que entender esse jogo do Quinteiros, que é um jogo seguinte, olha, ele não tem medo de jogar no contra-ataque, ele não tem vergonha de fazer um jogo, entre aspas, feio. O zagueiro para ele tem que ser construtor e não é aquele construtor que às vezes a gente via aqui no lado, um próprio argentino, tipo o Kudê, fazendo o toque, 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 com o zagueiro passando a toda hora a bola. Às vezes era um saco, inclusive, ficar vendo um time jogar assim. Com o Quinteiros é um processo mais rápido, tem uma intensidade até mais interessante, mas assim, e às vezes é bonito, tá? Olha, teve uma virada de bola do Gemerson, que ele dá uma fatiada na bola, ela chega no peito do Pavão e fica linda. A situação, lance até plástico. Mas eu preciso te dizer que, poxa, o Dodi, ele tá com torcicolo, ele tá agora assim, ó, pum, pum. Parecia que ele tava vendo um jogo de tênis em cima dele, sabe? Que ele tava só tentando acompanhar a bola passando por cima. O Grêmio precisa resolver isso, e eu insisto, eu sei que é uma característica do cara, eu sei que o Quinteiros vai propor um jogo mais direto, um jogo às vezes que não é tão vistoso e ele adora, ele não tem vergonha de jogar no contra-ataque, eu repito isso aqui, mas assim, não dá para ter só essa jogada, não dá para ter só esta situação, e isso para mim é um erro gravíssimo. O Dodi estava completamente sem função. O Cristaldo, que aliás foi bem marcado e ainda por cima falhou no gol, ele não tinha muito o que fazer dentro de campo. E aí a bola chegava com muita dificuldade ou por cima para os pontas, não tinha jogada por Bright White, o Dodi e o Cristaldo aqui completamente isolados, sem ter muito o que fazer. Se a gente for prestar atenção, a melhor jogada do primeiro tempo é uma subida do Vieri. O Vieri, que eu até gostei, o Vieri vai mais à frente, faz um cruzamento, dá uma casquinha do Vidiaçante, ela sobra para o Pavão, que traz para a esquerda e bate, ele bate em cima do goleiro. É aquela história, era melhor ele ter recuado para o Vidiaçante? Era, mas o cara é atacante, tá na entrada da pequena área e tem ângulo para bater, mesmo que ele não seja canhoto, eu faria a mesma coisa que ele fez, eu sei que tu sabe. Na segunda etapa, também tem uma jogada que é o Pavão, que vai à linha de fundo, não, na verdade ele vai até a grande área, vai trazendo para dentro e toca pro Aravena, o Aravena bate de perna direita, tinha tudo para fazer o gol e mete uma bola, explode no travessão. Mas antes que tu pegue e diga assim, pô, JV, tem o gol, tem mais essas duas, tu tá dizendo que o Grêmio teve chance. Gente, o Inter teve 5 oportunidades de gol. O Inter teve 5, e eu tô falando só as claríssimas. Aquela do Wesley que ele pega de canhota, a do Borré que o Grando faz, que o Grando salva, a de cabeça que o Borré faz. Eu tô falando a que o Grando salva, que ele sai e abafa o Borré que tá entrando na pequena área, porque tem uma de cabeça que é o Borré cabeceia, o Grando pega no susto, a bola volta e tem uma oportunidade pro Vitor Gabriel que toca por cima. E cara, eu vou ficar aqui falando oportunidades de gol do Inter, que obviamente teve muito mais e é por isso que eu tô dizendo. O Grêmio tem que agradecer que não foi, que não levou, ora, um 3-1 na Arena era um resultado perfeitamente normal. E aí isso tem que ser olhado esse erro gravíssimo da bola não passar pelo meio campo, e aí isso prejudica a atuação de vários jogadores. Eu gostei dos dois zagueiros, acho que o Eli foi super bem, acho que o Gemerson foi super bem, gostei dos pontas e vou explicar, acho que os pontas, até porque são os caras mais acionados desse time, acho que né, o Pavão tem uma situação com o Pavão que eu tô um pouco dividido.
Eu vou entender se tu chegar e dizer assim, olha só, mas o Pavon, ele criou o lance do gol do Aravena, mas ele perdeu o gol feito. Ah, mas o Pavon, ele foi brigador, ele tentou e tudo mais, ele foi protagonista, estava sempre recebendo muitas bolas, mas, pô, teve um lance que ele foi inverter uma bola, cara, daqui até a parede, assim, e ele toca pro cara do Inter, tu diz assim, meu filho, que cabeça tu tá. Mas, assim, eu gostei do Pavon, tá? Eu achei ele interessante. Tô mais tá 60-40, mas tá mais pendendo por uma boa atuação, mas eu entendo se alguém disser assim, pá, JB, não, peraí, vamos falar alguma coisa aqui. Mas enfim, tá? O fato é que teve jogadores, só que eu vou citar aqui, eu gostei do Vieri, achei o Vieri, olha, cara, o Vieri é melhor que o João Pedro, foi melhor que o João Pedro, isso que eu quero dizer, pra zagueiro, tentando jogar, tentando aparecer, marcando muito, teve dificuldade, teve, mas o Inter claramente tem bons ponteiros e bons jogadores. Só que eu tô elogiando o Grando, que salvou, se não fosse o Grando seria muito pior a situação. Tô dizendo que os dois zagueiros jogaram bem, que o lateral esquerdo jogou bem e que os pontas porque recebiam bolas longas. Só que a bola não chegava com qualidade no Bright White, a bola não chegava no Cristaldo, que está até agora anulado pelo Fernando, o Cristaldo não conseguiu armar esse time, o Dodi estava completamente sem função. E aí é o erro gravíssimo que eu estou falando para vocês, eu estou tentando mostrar. Diante de todo esse cenário que eu criei, tem um cara que foi a decepção da noite para mim, que foi o Gustavo Quinteiros. Para mim o Quinteiros tem um erro grave. O Quinteiros ficou vendo absolutamente tudo o que aconteceu e não fazia nada. Gente, pelo amor de Deus, ele ficou olhando o Inter dominar. O primeiro tempo é todo do Internacional. Na segunda etapa, até um jogo se nivela, e aí pode ser um ponto positivo. Olha, no segundo tempo ele melhorou, ele conseguiu encaixar, as coisas melhoraram e tal. Eu falei, bom, tá bom, tem alguma coisa aqui. Só que assim, quando ele vai mudar, e já é coisa de 30 do segundo tempo, ele tira Pavon, bota Edenilson, ele tira Cristaldo, monta Gonçalves. Ou seja, ele faz trocas óbvias e trocas de jogadores que vão mudar um pouquinho o jeito de jogar, mas é basicamente alteração tática ou tentativa de mudança real para o jogo para surpreender o Inter, zero. Era só tentar ver se o Monsalve tinha mais inspiração do que o Cristaldo ou o Edenilson fizesse uma jogada que o Pavon ainda não tinha conseguido fazer. E, claro, colocar um cara mais novo, mais fresco. Mas taticamente o Inter já estava encaixado ficou e não mudou muita coisa na partida. E aí vai ficando pior, porque aos 40 minutos, e eu sei, já estava aos 40 minutos, mas tem que ver que o jogo era na arena, tinha mais 5 do tempo normal e 5 do tempo de acréscimos. Ou seja, teve mais 10 minutos da partida. Ele bota o Cuejar na vaga do Dodi, tira o lateral esquerdo do Vieri que sentiu e bota o João Lucas lateral direito improvisado na esquerda. Sim, nenhuma alteração. Nada. Quando eu olho que ele bota o Cuejar, eu falei assim, será que ele tem alguma situação para tentar fazer uma saída de jogo com o Cuejar e eu tô sendo ranzinhos, eu tô cobrando demais? Mas não, a verdade é que o Cuejar teve a mesma função do Dodi. É um jogo que não passava muito por ele, que ele não tinha a construção da jogada, que ele não comandava muito meio campo e que aí a bola do Grêmio automaticamente não chegava com qualidade. Tanto que no final da partida, se bobear, o Grêmio faz um gol de uma série de escanteios e tentativas de jogadas de bola na área, que a gente já está aqui falando de uma vitória do Grêmio, talvez escondendo os problemas que apareceram no Clássico Grenal e principalmente de um técnico que ficou olhando tudo acontecer num primeiro momento, quando faz trocas óbvias e faltando 10 minutos para acabar um jogo na arena, em casa, né, contra o seu principal rival, e ele prometeu que ele teria um time protagonista, que iria para frente, ele troca um lateral por um lateral, um volante por um volante. Cara, para mim, a decepção da noite. O Grêmio tem o que refletir. O Grêmio vinha muito bem com o Quinteiros. Eu não vou aqui apagar tudo o que aconteceu até agora, mas essa é a análise do jogo. E no jogo, foi isso que aconteceu na partida do Grêmio. E eu tenho obrigação de vir aqui comentar para vocês. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.